Alexandre Venturelli jamais imaginou que encontraria Celina desmaiada no chão do próprio prédio, grávida de 7 meses e vestindo um uniforme surrado de faxineira. O choque daquele momento fez seu coração disparar enquanto observava a mulher que o humilhou anos atrás, agora caída literalmente aos seus pés. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Senhor Venturelli, a senhora desmaiou aqui no corredor, disse o segurança, nervoso. Encontramos ela assim quando chegamos. Alexandre ficou paralisado por alguns segundos. Era impossível, mas era ela. Celina estava ali com o rosto pálido e as mãos calejadas de tanto trabalho. O uniforme azul desbotado contrastava cruelmente com a imagem que ele guardava dela. Uma jovem rica e arrogante que o desprezou na faculdade. Chame uma ambulância, ordenou Alexandre, tentando manter a voz firme. Agora. Ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo uma mistura confusa de raiva e preocupação. Celina abriu os olhos devagar, ainda tonta. Eu preciso voltar ao trabalho, murmurou ela, tentando se levantar. Fique quieta, disse Alexandre, colocando a mão no ombro dela. Você desmaiou. Quando Celina focalizou o olhar nele, seus olhos se arregalaram de puro terror. Ela tentou se afastar, mas estava fraca demais. Alexandre, o que você está fazendo aqui? Este é meu prédio, Celina. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Ela desviou o olhar envergonhada. Eu trabalho aqui. Sou faxineira. As palavras saíram quase como um sussurro. Alexandre sentiu uma satisfação amarga, misturada com algo que não conseguia identificar. A princesa havia caído do pedestal. Faxineira, repetiu ele, deixando a palavra pesar no ar. E grávida. Por favor, não me demita, implorou Celina com lágrimas nos olhos. Eu preciso deste emprego. Meu bebê, eu não vou te demitir, disse Alexandre, surpreendendo a si mesmo. Mas você vai ao hospital. A ambulância chegou em minutos. Alexandre observou os paramédicos colocarem Celina na maca, notando como ela parecia frágil e assustada. Nada a ver com a mulher confiante que o rejeitou anos atrás. Senhor, o senhor vem conosco? Perguntou um dos paramédicos. Alexandre hesitou. Parte dele queria dar as costas e seguir com sua vida, mas algo mais forte o impedia. Vou no meu carro, respondeu. Sigam para o Hospital São Luís. Durante o trajeto, sua mente voltou involuntariamente para aquela noite terrível na faculdade. Celina havia terminado com ele na frente de todos, dizendo que ambição não comprava felicidade. Depois, saiu com Ricardo Maldonado, o filho de uma família tradicional. Senhor Venturelli chegou, anunciou o motorista. No hospital, Alexandre encontrou Celina sendo atendida na emergência. Ela estava consciente, mas ainda pálida. O médico se aproximou dele. O senhor é o marido? Não, respondeu Alexandre rapidamente. Sou um conhecido. Como ela está? Anemia severa e sinais de desnutrição. É grave para uma gestante. Ela precisa de repouso e alimentação adequada. Alexandre olhou para Celina através da cortina. Ela estava de olhos fechados, uma mão sobre a barriga. Parecia tão vulnerável, tão diferente da mulher que o desprezou. Doutor, eu vou cobrir todos os custos do tratamento, disse Alexandre, surpreendendo a si mesmo novamente. Muito bem, vamos transferi-la para um quarto particular. Quando Celina soube da transferência, ficou desesperada. Eu não posso pagar um quarto particular. Por favor, me deixe na enfermaria comum. Está pago, disse Alexandre, entrando no quarto. Ela o olhou com uma mistura de gratidão e confusão. Por que está fazendo isso? Depois de tudo, não estou fazendo por você, cortou Alexandre, sua voz fria. Estou fazendo porque você trabalha no meu prédio. Não posso ter funcionárias desmaiando de fome. Mentira. Ele sabia que era mentira, mas não estava pronto para admitir os verdadeiros motivos, nem para si mesmo. Descanse,
disse ele, dirigindo-se para a porta. Amanhã conversamos. Celina fechou os olhos, sentindo o peso da humilhação. O homem que ela desprezou agora era seu salvador. E ela não tinha escolha a não ser aceitar sua ajuda. Alexandre parou na porta, olhando para trás uma última vez. A vida havia dado uma volta completa. Alexandre não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, voltava àquela festa da faculdade que mudou sua vida para sempre. O apartamento luxuoso em que estava agora, com vista para a cidade, era o oposto completo do pequeno quarto que dividia com outros 2 colegas naquela época. Era uma sexta à noite de dezembro, há 9 anos. Ele havia trabalhado durante todo o dia numa loja de eletrônicos para pagar as contas e chegou atrasado na festa de formatura. Celina estava linda naquela noite, usando um vestido verde que destacava seus olhos. Eles namoravam há 8 meses. Alexandre, onde você estava? Ela havia perguntado, mas seu tom não era de preocupação, era de irritação. Trabalhando, você sabe disso. Ele respondeu, tentando beijá-la. Celina se afastou. Sempre trabalhando. Você não pensa em mais nada. Penso em nosso futuro, disse ele, pegando a mão dela. Em alguns anos eu vou ter minha própria empresa. Você vai ver. Alexandre, você vive no mundo da lua, riu ela, mas não era um riso carinhoso. Você acha que vai conquistar o mundo vendendo celulares? Ele sentiu o rosto esquentar. Ao redor deles, outros casais dançavam e se divertiam, mas ele só conseguia ouvir a voz dela. Eu tenho planos, Celina. Ambição, isso é ruim? Ambição não paga contas, Alexandre, e não compra segurança. Foi quando Ricardo Maldonado se aproximou. Alto, bonito, sempre bem vestido. Filho de uma família dona de várias empresas em São Paulo. Celina, você está bem? Parece preocupada, disse Ricardo, ignorando Alexandre completamente. Estou conversando com meu namorado, respondeu Celina, mas Alexandre percebeu a hesitação na voz dela. Ex-namorado, corrigiu ela, olhando diretamente para Alexandre. Acabou, Alexandre. Não consigo mais viver nessa incerteza. O mundo desabou naquele momento. Alexandre sentiu todas as cabeças se virarem para eles. Você está terminando comigo? Assim na frente de todo mundo? Desculpa, mas é melhor assim, disse Celina, já se afastando. Você vai entender um dia. Ricardo estendeu o braço para ela. Vamos dançar? Celina pegou o braço dele sem olhar para trás. Alexandre ficou parado no meio da festa, sentindo-se menor do que nunca. Os sussurros e olhares de pena dos colegas o atingiram como socos. Agora, 9 anos depois, Alexandre se levantou da cama e foi até a janela. A cidade brilhava lá embaixo. Ele havia construído um império, exatamente como prometeu. Várias empresas, investimentos em tecnologia, propriedades por todo o país. E onde está seu príncipe agora, Celina? Murmurou para si mesmo. Às 7 da manhã, Alexandre estava de volta ao hospital. Trouxe frutas e um café da manhã completo de um restaurante caro. Encontrou Celina acordada, olhando pela janela. Bom dia, disse ele, colocando as sacolas numa mesa. Ela se virou, surpresa. Você voltou. Trouxe café da manhã. O médico diz que você precisa se alimentar melhor. Celina olhou para a comida com os olhos marejados. Alexandre, eu... Come, disse ele, servindo um prato para ela. Não é por você, é pelo bebê. Ela comeu devagar, como se cada garfada fosse um presente. Alexandre a observou em silêncio, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. Posso fazer uma pergunta? Disse Alexandre depois de um tempo. Celina parou de comer. Claro. Onde está o pai do bebê? Onde está Ricardo? Ela ficou pálida. Como você sabe que é o Ricardo? Foi fácil deduzir. Vocês saíram juntos da festa. Celina baixou a cabeça. Ele não está mais na minha vida. Não está mais na sua vida ou você não está mais na vida dele? A pergunta foi cruel e Alexandre sabia disso. Mas precisava saber.
Precisava entender como a princesa havia caído tão baixo. As duas coisas, sussurrou ela. Ele te abandonou grávida, Celina concordou, sem conseguir falar. As lágrimas começaram a escorrer. Alexandre sentiu uma satisfação amarga. A justiça havia sido feita. O homem por quem ela o trocou havia feito a ela exatamente o que ela fez com ele. Interessante, disse ele, sua voz fria como gelo. Parece que sua escolha não foi muito sábia. O médico entrou no quarto com uma expressão séria, carregando uma pasta com exames. Alexandre estava sentado numa poltrona próxima à janela, enquanto Celina permanecia na cama, ainda fraca. Senhora Celina, preciso conversar sobre seus exames, disse o doutor Henrique, um homem de meia idade com cabelos grisalhos. Pode falar na frente dele, disse Celina, olhando para Alexandre. Ele está pagando tudo mesmo. Alexandre se aproximou da cama. Parte dele estava curiosa. Outra parte sentia um incômodo estranho. Os resultados mostram anemia severa e desnutrição, explicou o médico. Seus níveis de ferro estão muito baixos e há sinais de que você não tem se alimentado adequadamente há semanas. Celina desviou o olhar envergonhada. Quantas horas você estava trabalhando por dia? Perguntou o doutor. Dobrava turnos sempre que podia, murmurou ela. Às vezes 14, 15 horas. Alexandre ficou tenso. 15 horas, grávida de 7 meses? Eu precisava do dinheiro, defendeu-se Celina. As contas não param de chegar. O médico balançou a cabeça, preocupado. Senhora Celina, isso é extremamente perigoso. O estresse excessivo pode causar parto prematuro e a desnutrição afeta diretamente o bebê. Ele está bem? O bebê está bem? Perguntou ela desesperada. Por enquanto sim, mas você precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas e uma alimentação balanceada. Depois que o médico saiu, Alexandre pegou a carteira de trabalho de Celina, que estava entre seus pertences. Folheou as páginas, vendo a sequência de empregos de baixa remuneração. Serviços gerais, faxineira, diarista. Leu em voz alta. Sempre a mesma coisa. Pelo menos são empregos honestos, disse ela, defensiva. Alexandre continuou olhando. Você trabalha para a empresa Limpeza Total há 6 meses. Sim. Engraçado. Eu contrato a Limpeza Total para fazer a manutenção dos meus prédios. Celina o olhou, confusa. O que isso significa? Significa que, tecnicamente, eu sou seu chefe, disse Alexandre, com um sorriso amargo. Você trabalha para mim há 6 meses e nem sabia. A ironia da situação os atingiu como um balde de água fria. A mulher que o desprezou por não ter dinheiro agora trabalhava, sem saber, para o homem que ela rejeitou. Meu Deus! Sussurrou Celina. Alexandre se levantou e foi até a janela. Sabe o que é mais irônico? Você disse que ambição não servia para nada. Agora é minha ambição que está pagando sua conta de hospital. Alexandre, Você o quê? Ele se virou. Vai pedir desculpas? Vai dizer que se arrependeu? Celina ficou em silêncio por um momento. Eu estava errada naquela noite. Estava? Sim, mas isso não muda o que aconteceu depois. Alexandre voltou para perto da cama. O que aconteceu depois, Celina? Onde está a família rica? Onde estão os amigos da alta sociedade? Ela fechou os olhos como se as palavras a machucassem fisicamente. Meu pai perdeu tudo numa série de investimentos ruins. A empresa da família faliu há 3 anos. Minha mãe morreu de desgosto 6 meses depois. Alexandre sentiu uma pontada inesperada de compaixão, mas a sufocou rapidamente. E Ricardo? Ele não te ajudou quando vocês estavam juntos? Ricardo me usou, disse ela com a voz embargada. Ele usou meu nome para conseguir empréstimos e garantias. Quando meu pai faliu, Ricardo sabia que eu ia herdar as dívidas. E ele te abandonou. Pior que isso. Ele pegou o pouco que restou da herança e desapareceu. Eu descobri a gravidez 1 semana depois que ele sumiu. Alexandre absorveu a informação. A vingança estava completa, mesmo sem ele ter movido um dedo. A vida havia se encarregado de castigar Celina.
Então você está sozinha, constatou ele. Completamente sozinha, confirmou ela. Não tenho mais ninguém, só eu e este bebê. Ele olhou para ela, realmente olhou, viu as olheiras, as mãos calejadas, a roupa simples. A transformação era completa. A princesa havia se tornado uma plebeia. Por que não me procurou antes? Perguntou Alexandre, surpreso com sua própria pergunta. Celina riu. Procurar você? O homem que eu humilhei na frente de meio mundo, para fazer o quê? Implorar? Talvez. Eu preferi tentar me virar sozinha, mesmo que isso significasse trabalhar até desmaiar. Alexandre saiu do quarto sem dizer mais nada. No corredor, parou e apoiou as costas na parede. A mulher lá dentro não era mais a Celina que o desprezou. Era uma versão quebrada, humilhada pela vida. E agora, ela dependia dele. A ironia era perfeita demais para ser ignorada. Celina acordou no meio da tarde e encontrou Alexandre sentado na poltrona do canto, observando-a. Ele estava ali há mais de 1 hora, simplesmente olhando e pensando. Quando ela abriu os olhos, sentiu um arrepio ao ver a expressão dele. Há quanto tempo você está aí? Perguntou ela, tentando se sentar na cama. O suficiente, respondeu Alexandre, sem tirar os olhos dela. Estava pensando em nós dois. Nós dois? Na ironia de tudo isso. Você lembra do que me disse naquela noite? Celina engoliu em seco. Ela lembrava de cada palavra. Alexandre, eu era jovem e estúpida. Responda, cortou ele, a voz mais dura. Você lembra? Lembro, sussurrou ela. Então repita. Quero ouvir das suas palavras. Celina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu disse que você vivia sonhando, que ambição não pagava contas. Continue. Disse que você nunca ia conseguir nada vendendo celulares, que eu precisava de segurança, não de promessas. Alexandre se levantou da poltrona e se aproximou da cama. E o que mais? Por favor, Alexandre. O que mais, Celina? Eu disse que você não tinha nada a me oferecer. As palavras saíram como um sussurro doloroso, que eu merecia alguém melhor, alguém como Ricardo. Sim, ela confirmou, as lágrimas finalmente escorrendo. Alguém como Ricardo. Alexandre riu, mas não havia humor algum no som. E onde está ele agora? Onde está esse homem melhor que eu? Você sabe onde ele está. Quero ouvir você dizer... Celina o olhou nos olhos pela primeira vez desde que ele entrara no quarto. Ele me roubou e fugiu, me deixou grávida e sem nada. Sem nada, repetiu Alexandre. E agora você está aqui, dependendo da caridade do homem que você desprezou. Eu sei como isso deve parecer para você, disse Celina, limpando as lágrimas. Deve estar se sentindo vingado. Deveria estar, concordou ele. Mas sabe o que é estranho? Não me sinto. Celina o olhou confusa. Eu passei 9 anos construindo um império movido pela raiva que senti naquela noite, continuou Alexandre. Cada negócio, cada vitória, cada milhão que ganhei, tudo foi para provar que você estava errada. E você provou. Provei? Olhe para nós agora, Celina. Eu tenho tudo que sempre quis. Dinheiro, poder, sucesso. E você tem o quê? Nada, admitiu ela. Então por que não me sinto vitorioso? A pergunta ficou no ar entre eles. Celina não sabia o que responder. Talvez porque vitória sem luta não tenha graça, disse ela finalmente. Eu já estava derrotada antes mesmo de você me encontrar. Alexandre voltou para a poltrona. O médico disse que você pode ter alta amanhã se prometer que vai descansar. Eu preciso voltar ao trabalho. Não, disse ele categórico. Você não vai voltar. Como assim? Você está demitida. Celina ficou pálida. Alexandre, por favor, eu imploro. Você está demitida da empresa de limpeza, continuou ele, ignorando o desespero dela. Mas vai ter um novo emprego. Que emprego? Vai trabalhar para mim, diretamente para mim. Celina o olhou sem entender. Fazendo o quê? Organizando meus arquivos pessoais. É um trabalho que pode ser feito de casa, no seu próprio ritmo.
O salário é 3 vezes o que você ganhava como faxineira. Por que faria isso? Alexandre se levantou para sair. Porque posso. E porque você não tem escolha. Eu não aceito sua pena, disse Celina, tentando manter a dignidade. Não é pena, respondeu ele parando na porta. É controle. Agora você trabalha para mim, mora num apartamento que eu pago, come comida que eu forneço. Sua vida está nas minhas mãos, Celina. Isso é vingança. Isso é justiça, corrigiu Alexandre. A diferença é que agora eu tenho o poder de decidir seu destino, exatamente como você teve o poder de destruir o meu naquela noite. Eu não destruí seu destino. Olhe só onde você chegou. Alexandre sorriu friamente. Verdade, mas destruiu minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar em alguém além de mim mesmo. Alexandre, descanse, Celina. Amanhã vamos conversar sobre as regras do seu novo emprego. Ele saiu, deixando-a sozinha com o peso de suas palavras. Celina encostou a cabeça no travesseiro e chorou. Não pelas circunstâncias em que se encontrava, mas pelo homem que Alexandre havia se tornado. Ela havia criado um monstro na noite em que o desprezou. Na manhã seguinte, Alexandre trouxe roupas novas para Celina. Nada luxuoso, mas decente. Encontrou-a acordada, olhando pela janela com uma expressão distante. Trouxe algo para você vestir na alta, disse ele, colocando as sacolas numa cadeira. Obrigada, murmurou ela, sem se virar. Você vai ficar num apartamento que tenho nos Jardins, mobiliado, contas pagas. É pequeno, mas confortável. Celina finalmente o olhou. Por que está fazendo isso? Já expliquei ontem. Não, quero dizer, por que não me deixa na miséria e segue sua vida? Seria mais fácil. Alexandre sentou na poltrona. Talvez porque isso seria fácil demais. Onde estaria a lição? Que lição? Você me ensinou que o dinheiro é tudo, que sem ele somos nada. Agora eu quero que você viva sabendo que sua sobrevivência depende inteiramente da minha generosidade. Celina fechou os olhos. Você quer me humilhar todos os dias pelo resto da vida. Quero que você entenda o que fez comigo naquela noite. Está bem, disse ela, se levantando da cama lentamente. Mas quero que você entenda uma coisa também. O quê? Eu não terminei com você só pelo dinheiro. Alexandre ficou tenso. Não? Terminei porque você estava mudando, ficando obsessivo, amargurado. Falava apenas de dinheiro, de vencer, de provar que era melhor que os outros. Eu tinha ambição. Você tinha raiva, corrigiu Celina. Raiva de ser pobre, raiva de não ter nascido rico, raiva de ter que lutar por tudo. Essa raiva estava te consumindo. E você achou melhor me trocar por um ricaço. Celina respirou fundo. Ricardo não era minha primeira opção. Era minha opção mais segura. Segura? Você quer a verdade completa, Alexandre? A verdade que nunca contei para ninguém? Ele acenou que sim. Meu pai já estava perdendo dinheiro há meses quando terminei com você. Eu sabia que nossa situação financeira estava ruim, mas não imaginava que fosse tão grave. Alexandre ficou em silêncio, processando a informação. Minha mãe me pressionava todos os dias para arrumar um namorado que pudesse ajudar nossa família. Ela dizia que você era um sonhador, que nunca ia conseguir sustentar uma família. Então foi sua mãe que decidiu. Não, disse Celina, balançando a cabeça. A decisão foi minha, e foi a pior decisão da minha vida. Ela se aproximou da janela, apoiando as mãos no peitoril. Quando meu pai perdeu tudo, Ricardo mostrou sua verdadeira face. Ele não queria me ajudar. Queria apenas usar meu nome para conseguir mais dinheiro fácil. Como assim? Ele me convenceu a assinar como avalista de vários empréstimos. Disse que era para investir num negócio que nos daria segurança para sempre. Alexandre sentiu uma pontada de satisfação, mas também algo parecido com pena. Quando soube da gravidez, contei para ele achando que ficaria feliz. Era nosso primeiro filho. E o que ele disse? Disse que não estava pronto para ser pai, que um bebê atrapalharia nossos planos.
Sugeriu que eu não tivesse o bebê. Alexandre ficou chocado com a frieza da revelação. Quando me recusei, ele ficou furioso. Disse que eu estava sendo egoísta, que ia arruinar a vida dos dois. E depois, uma semana depois, acordei e encontrei um bilhete na cozinha. Ele havia pegado todo o dinheiro que restava na conta conjunta e fugido. Deixou apenas um telefone desligado e um monte de dívidas no meu nome. Celina se virou para Alexandre, os olhos cheios de lágrimas. Você sabe qual foi o pior? Não foi perder o dinheiro. Foi perceber que eu havia destruído a única coisa real que tinha na vida. O quê? Você. Seu amor por mim era verdadeiro. Ricardo nunca me amou. Para ele, eu era apenas um meio de conseguir o que queria. Alexandre se levantou sem saber como reagir. Parte dele queria consolá-la, outra parte ainda sentia raiva. É tarde demais para arrependimento, Celina. Eu sei, disse ela, limpando as lágrimas. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse a verdade. A verdade é que você escolheu segurança em vez de amor e descobriu que não existe segurança real sem amor. Celina concordou em silêncio. Alexandre foi até a porta, mas parou antes de sair. Celina? Sim, eu teria dado tudo por você naquela época. Teria trabalhado dia e noite para te fazer feliz. Eu sei, sussurrou ela. E essa é a parte que mais dói. Alexandre ajudou Celina a se instalar no apartamento que havia conseguido para ela. Era um imóvel de 2 quartos nos Jardins, simples, mas confortável. Muito diferente da mansão onde ela cresceu, mas infinitamente melhor que qualquer lugar onde ela havia morado nos últimos anos. O frigorífico está cheio, disse Alexandre, mostrando a cozinha. Tem uma empregada que vem 3 vezes por semana para limpeza e para cozinhar. Celina olhou ao redor, ainda tentando assimilar a situação. Alexandre, eu preciso saber qual é o preço disso tudo. Preço? Que tipo de trabalho você realmente quer que eu faça? Porque organizar arquivos não justifica tudo isso. Alexandre parou o que estava fazendo e a encarou seriamente. Você acha que eu quero algo físico de você? Celina corou, mas manteve o olhar firme. Não sei o que pensar. Por que um homem faria tudo isso por uma ex-namorada que o traiu? Eu não fiz isso por você, disse Alexandre, a voz fria novamente. Fiz por mim e pelo bebê. Pelo bebê? Esse bebê não tem culpa das escolhas que você fez. E tecnicamente, como você trabalhava para uma empresa que presta serviços para mim, eu tenho responsabilidade sobre seu bem-estar. Celina sabia que aquilo era apenas uma desculpa, mas não disse nada. O trabalho é real, continuou Alexandre. Tenho documentos pessoais, contratos antigos, correspondências que precisam ser organizados digitalmente. Você pode trabalhar do seu próprio computador no seu ritmo. E o salário? 3.000 por mês, mais um adicional para despesas médicas. Celina ficou surpresa. Era mais dinheiro do que ela via há anos. Por quanto tempo? Até o bebê nascer. Depois vemos. Alexandre foi até a janela da sala olhando para a rua movimentada lá embaixo. Sua mente estava em conflito. Parte dele queria fazer Celina sofrer, humilhá-la, como ela o havia humilhado. Mas outra parte, que ele não queria admitir, sentia compaixão pela situação dela. Posso fazer uma pergunta? Disse Celina se aproximando. Pode. Você tem alguém? Mulher? Namorada? Alexandre demorou para responder. Não. Por quê? Porque aprendi que as pessoas só se aproximam quando você tem algo a oferecer. Dinheiro, poder, status, nunca por quem você realmente é. Celina sentiu uma pontada de culpa. Alexandre, não diga nada, cortou ele. Não quero sua pena assim como você não quer a minha. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Celina notou como Alexandre parecia cansado, apesar de todo o sucesso que havia alcançado. Você é feliz? Perguntou ela subitamente. Feliz é uma palavra muito simples para descrever a vida. Isso é um não? Alexandre se virou para ela. Eu tenho tudo que sempre quis. Dinheiro, poder, sucesso. Por que não seria feliz?
Porque você está sozinho. E porque passou anos construindo um império baseado na dor. Alexandre ficou irritado com a observação. Você não sabe nada sobre minha vida. Sei mais do que imagina, disse Celina, colocando a mão na barriga. Sei que você se tornou exatamente o que eu temia naquela época. E o que era? Um homem obcecado por provar seu valor através do dinheiro. Um homem que confunde sucesso com felicidade. Alexandre riu com amargura. Pelo menos eu não confundi segurança com amor como você fez. Você tem razão, admitiu Celina. Nós dois fizemos escolhas erradas. A diferença é que eu já paguei por elas. Você ainda está pagando. Eu não estou pagando nada. Está sozinho aos 32 anos, Alexandre. Sem amor, sem família, sem alguém que se importe com você de verdade. Se isso não é um preço alto, eu não sei o que é. Alexandre ficou em silêncio, incomodado com a precisão da observação. Vou deixar você descansar, disse ele pegando as chaves. Qualquer coisa me liga. Alexandre, chamou Celina quando ele estava quase na porta. O quê? Obrigada. Sei que isso não é fácil para você. Ele a olhou por um longo momento. Não estou fazendo isso para ser bonzinho, Celina. Estou fazendo porque agora eu tenho o controle. E isso me dá mais satisfação do que qualquer vingança. Depois que ele saiu, Celina se sentou no sofá e olhou ao redor do apartamento. Era irônico como a vida funcionava. O homem que ela desprezou por não ter nada agora era a única pessoa no mundo que se importava com seu bem-estar. Alexandre, do lado de fora, ficou parado no corredor por alguns minutos antes de entrar no elevador. A conversa o havia abalado mais do que queria admitir. Celina estava certa sobre muitas coisas, e isso o irritava profundamente. No carro, ele ligou para seu assistente. Roberto, cancele todos os compromissos de hoje. Preciso pensar. Algum problema, Sr. Venturelli? Nada que você precisa saber, respondeu Alexandre, desligando o telefone. Enquanto dirigia pela cidade, não conseguia tirar da cabeça as palavras de Celina. Será que realmente havia se tornado o homem que ela temia? Será que toda a sua riqueza não passava de uma prisão dourada, construída pelo orgulho ferido? Por mais que doesse admitir, Alexandre sabia que Celina havia tocado num ponto sensível. Ele tinha tudo, mas não tinha ninguém. 3 semanas se passaram desde que Celina havia se mudado para o apartamento. Ela estava se recuperando bem, seguindo à risca as orientações médicas e trabalhando nos arquivos que Alexandre enviava. A rotina tranquila foi interrompida numa manhã de quinta-feira por uma ligação inesperada. Alô? Atendeu Celina sem reconhecer o número. Celina, querida, senti saudades da sua voz. O sangue dela gelou. Era Ricardo. Como conseguiu meu número? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Tenho meus contatos. Soube que você está morando muito bem ultimamente. Apartamento nos Jardins, tudo pago. Celina olhou ao redor, como se ele pudesse estar vendo. O que você quer, Ricardo? Quero conversar sobre nosso filho. Não é seu filho. Você deixou isso bem claro quando fugiu. Ricardo riu do outro lado da linha. Celina, você sempre foi muito dramática. Eu não fugi. Apenas precisei resolver uns negócios e agora estou de volta e pronto para assumir minhas responsabilidades. Celina sentiu o coração disparar. Que responsabilidades? De pai, é claro, e de marido, se você quiser. Você está louco se pensa que eu vou voltar com você. Mas você vai sim, disse Ricardo, a voz perdendo o tom falsamente carinhoso. Porque senão eu vou ter que contar para todo mundo como você está se sustentando agora. Do que você está falando? Alexandre Venturelli, Celina. Seu ex-namorado pobre que agora é milionário. Que coincidência interessante você ter ido parar nas mãos dele, não acha? Celina ficou em silêncio, tentando entender como Ricardo sabia disso. Vi a fofoca no site de notícias, querida. Empresário socorre funcionária grávida. Muito tocante. Claro que o jornalista não sabia que vocês tinham um passado. O que você quer? Quero que você termine essa brincadeira com Alexandre e venha comigo.
Tenho uma proposta muito interessante. Não tenho interesse em suas propostas, mas vai ter quando souber do que se trata, disse Ricardo malicioso. Meu avô morreu mês passado. Celina não entendeu a relevância da informação. Ele deixou uma herança interessante, 200 milhões de reais, mas há uma condição. Que condição? Eu preciso ter um herdeiro legítimo antes do meu aniversário de 35 anos para receber a herança. Se não tiver, o dinheiro vai para a caridade. Celina sentiu um calafrio. E quando você faz 35 anos? Daqui a 2 meses. A conexão ficou clara e terrível na mente de Celina. Ricardo não havia voltado por amor ou arrependimento. Ele queria o bebê dela para garantir sua herança. Você está louco se pensa que vou ajudar você com isso. Não é uma questão de ajudar, querida. É uma questão de direitos. Esse bebê é meu filho. Você abriu mão dele quando fugiu. Eu nunca assinei nada abrindo mão. Legalmente sou o pai. E se você não cooperar, vou usar todos os recursos necessários para provar que você é uma mãe inadequada. Celina ficou sem ar. Como assim? Pense bem, Celina. Você está morando de favor, dependendo da caridade de um ex-namorado. Não tem emprego fixo, não tem renda própria. Qualquer juiz consideraria isso uma situação instável para criar uma criança. Você não pode fazer isso. Posso e vou, se necessário. Tenho dinheiro para os melhores advogados do país. Você tem o quê? Celina desabou numa cadeira tremendo. Mas não precisa ser assim, continuou Ricardo, voltando ao tom falso e carinhoso. Podemos resolver isso de forma civilizada. Você vem comigo, nos casamos antes do bebê nascer e todos ficamos felizes. E depois? Depois criamos nosso filho juntos, com muito dinheiro e conforto. Celina sabia que ele estava mentindo. Assim que conseguisse a herança, Ricardo a descartaria novamente. Preciso pensar, disse ela, tentando ganhar tempo. Você tem 48 horas, disse Ricardo categórico. Depois disso, meus advogados entram em ação. Ricardo... e Celina? Nem pense em contar isso para Alexandre. Se ele se meter nessa história, vai ser muito pior para você. A ligação foi encerrada. Celina ficou parada, segurando o telefone, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O pesadelo que achava ter terminado estava apenas começando. Ela olhou para a barriga, colocando as mãos protegendo o bebê. Não vou deixar ele fazer isso com você, sussurrou. De jeito nenhum. Mas no fundo, Celina sabia que estava encurralada. Ricardo tinha razão sobre uma coisa. Ela não tinha recursos para lutar contra ele. E agora ele havia voltado para reivindicar o filho que abandonou, movido pela ganância mais pura. A pergunta que martelava sua cabeça era: deveria contar para Alexandre? Ele havia deixado claro que estava ajudando por conveniência, não por afeto. Será que se envolveria numa briga legal complicada? Celina passou o resto do dia atormentada, sem conseguir trabalhar ou descansar. A sensação de que sua vida estava prestes a desmoronar novamente era sufocante. Na manhã seguinte, Celina ainda não havia decidido se contaria para Alexandre sobre Ricardo. Estava tomando café quando ouviu a campainha. Pensou que fosse a empregada, mas quando abriu a porta, seu sangue gelou. Ricardo estava ali, elegante como sempre, sorrindo como se fosse uma visita social. Bom dia, querida. Posso entrar? Não, disse Celina, tentando fechar a porta. Ricardo colocou o pé, impedindo. Não seja rude, Celina. Só quero conversar. Já conversamos ontem. Pessoalmente é melhor, disse ele, empurrando a porta e entrando sem ser convidado. Celina se afastou, colocando as mãos na barriga instintivamente. Ricardo notou o gesto e sorriu. Está com medo de mim? Sou o pai do seu filho, Celina. Você não é nada para este bebê. Ricardo caminhou pela sala, observando tudo com interesse. Apartamento bonito. Alexandre tem bom gosto. E dinheiro de sobra, pelo que vejo. O que você quer? Já disse, quero que você venha comigo. E eu já disse que não. Ricardo parou de andar e a encarou seriamente. Celina, acho que você não entendeu bem a situação.
Não estou pedindo. Estou informando. Você não pode me obrigar a nada. Posso sim, disse ele, tirando alguns papéis do bolso do paletó. Estes são documentos de uma ação judicial que meus advogados prepararam. Contestação de paternidade e pedido de guarda. Celina pegou os papéis com mãos trêmulas. O vocabulário jurídico era complicado, mas a mensagem era clara. Ricardo estava pedindo a guarda do bebê baseado na instabilidade financeira e emocional da mãe. Isso é mentira, disse ela, com lágrimas nos olhos. É o que qualquer juiz vai ver, respondeu Ricardo frio. Uma mulher que depende da caridade de ex-namorados não é a melhor opção para criar uma criança. O Alexandre não é. O Alexandre é o quê? Seu salvador? Seu príncipe encantado? Ricardo riu com crueldade. Celina, você realmente acha que ele está fazendo isso de coração? Ele está se vingando de você, fazendo você depender dele para se sentir superior. As palavras atingiram Celina com força, porque no fundo ela tinha o mesmo medo. Quando ele se cansar da brincadeira, vai te descartar, e aí você vai ficar sem nada novamente. Pare de falar, disse Celina, tampando os ouvidos. A diferença é que comigo você teria segurança real. 200 milhões, Celina. Pense no que isso significa para nosso filho. Nosso filho? Você fugiu quando soube da gravidez. Cometi um erro, admitiu Ricardo, fingindo arrependimento. Estava assustado, imaturo, mas agora entendo minha responsabilidade. Celina sabia que ele estava mentindo, mas as ameaças legais a aterrorizavam. Você tem até amanhã, disse Ricardo, se dirigindo para a porta. Depois disso, protocolo a ação. Espere, chamou Celina desesperada. Ricardo se virou sorrindo. Mudou de ideia? Eu preciso pensar. Não há o que pensar, querida. Ou você vem comigo voluntariamente, ou eu tomo a criança na justiça. E acredite, tenho recursos para uma briga longa. Depois que ele saiu, Celina desabou no sofá, tremendo. Os papéis caíram no chão, espalhados como pedaços de sua vida despedaçada. Ela sabia que não podia enfrentar Ricardo sozinha. Não tinha dinheiro para advogados, não tinha família para apoiá-la. A única pessoa que poderia ajudá-la era Alexandre. Mas isso significava admitir que precisava dele, que estava completamente à sua mercê. Celina pegou o telefone, hesitou por alguns minutos e finalmente discou. Alexandre, preciso te ver. É urgente. O que aconteceu? Ricardo apareceu. Ele quer o bebê. Houve silêncio do outro lado da linha. Estou indo aí, disse Alexandre e desligou. 20 minutos depois, ele estava no apartamento. Celina contou tudo. A herança, as ameaças, os documentos legais. Alexandre ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Ele realmente acha que pode fazer isso? Disse Alexandre quando ela terminou. Pode fazer. Ele tem dinheiro, eu não tenho nada. Alexandre pegou os papéis do chão e leu rapidamente. Estes documentos são sérios, Celina. Ele tem uma equipe jurídica boa. Então não há nada que possamos fazer? Alexandre a olhou fixamente. Eu não disse isso. Você vai me ajudar? Vou fazer mais que isso, disse Alexandre, com uma determinação que ela não havia visto antes. Vou destruí-lo. Alexandre passou a noite pesquisando sobre Ricardo Maldonado e sua família. Suas conexões no mundo dos negócios lhe deram acesso a informações privilegiadas. O que descobriu foi ainda pior do que imaginava. Na manhã seguinte, ele chegou ao apartamento de Celina, carregando uma pasta cheia de documentos. Encontrei algumas coisas interessantes sobre seu ex-noivo, disse Alexandre, sentando na mesa da sala. Celina se aproximou ansiosa. O que descobriu? Ricardo não é apenas um golpista, ele é um criminoso. Alexandre espalhou os papéis na mesa. Nos últimos 3 anos, ele aplicou golpes em pelo menos 12 pessoas. Sempre o mesmo esquema. Se aproxima de mulheres com dinheiro, conquista a confiança delas
e depois limpa suas contas. Celina olhou os documentos chocada. Meu Deus, tem mais? Ele falsificou documentos, usou identidades falsas e há pelo menos 4 mandados de prisão contra ele em outros estados. Como ele conseguiu voltar para São Paulo? Porque aqui ele usa o nome verdadeiro e tem conexões familiares. Mas os crimes foram cometidos com identidades falsas. Alexandre pegou outro documento. E sobre a herança do avô? É verdade. 200 milhões que ele só recebe se tiver um herdeiro legítimo. Então ele realmente precisa do meu bebê. Sim, mas aqui está o problema dele, disse Alexandre, sorrindo friamente. Para receber a herança, ele precisa provar que é um cidadão idôneo. Se soubermos dos crimes, Celina entendeu imediatamente. Ele perde tudo. Exato. Mas precisamos de provas concretas para levar à polícia. Naquele momento, o telefone de Celina tocou. Era Ricardo. Atenda, disse Alexandre, mas deixe no viva voz. Alô, Ricardo. Bom dia, querida. Espero que tenha tomado a decisão certa. Celina olhou para Alexandre, que fez sinal para ela ganhar tempo. Ainda estou pensando, disse ela. Não há mais tempo para pensar. Ou você vem comigo hoje, ou protocolo a ação amanhã. Ricardo, e se eu disser que não tenho certeza se você é o pai? Houve uma pausa. Como assim? Eu estava com outras pessoas na época. Talvez o bebê não seja seu. Ricardo ficou furioso. Não minta para mim, Celina. Eu sei exatamente quando nos relacionamos. E sei que você não estava com mais ninguém. Como pode ter certeza? Porque eu mandei investigar você. A máscara havia caído. Alexandre gravou tudo no celular. Investigar? Como assim? Perguntou Celina, fingindo surpresa. Acha que sou idiota? Mandei um detetive seguir você. Sei de tudo que você fez nos últimos meses. Isso é invasão de privacidade. Isso é proteção dos meus interesses, gritou Ricardo. E agora, você vai parar com essa palhaçada e vir comigo. Senão, eu não só tomo a criança como faço você pagar por me desafiar. Me pagar como? Tenho contatos em todos os lugares, Celina. Posso fazer sua vida virar um inferno. Posso fazer com que você nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. Alexandre fez sinal para Celina continuar provocando. E se eu contar para a polícia sobre os golpes que você aplicou? Ricardo riu nervoso. Que golpes? Você está delirando. Os golpes em Marta Santos, em Fernanda Lima, em... Cale a boca! Gritou Ricardo. Você não sabe de nada. Sei sim. E sei sobre os documentos falsos que você usou. Houve um longo silêncio. Quando Ricardo voltou a falar, sua voz estava perigosa. Celina, você está brincando com fogo. Se tentar me prejudicar, eu garanto que você vai se arrepender. Está me ameaçando? Estou prometendo. Venha comigo, ou vocês dois vão sofrer as consequências. Alexandre desligou o telefone e sorriu para Celina. Pronto, temos confissão, ameaças e ele admitiu a investigação ilegal. Isso é suficiente? É um começo. Mas preciso de mais. Alexandre pegou o telefone e fez uma ligação. Delegado Ribeiro, é Alexandre Venturelli. Preciso de um favor. É sobre Ricardo Maldonado. Enquanto Alexandre conversava, Celina sentiu uma mistura de alívio e admiração. O homem que ela desprezou estava lutando por ela e por seu filho com uma determinação feroz. Está resolvido, disse Alexandre desligando. Ricardo vai ser preso hoje à tarde. Temos mandados em aberto contra ele e agora temos as ameaças gravadas. Celina começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Alexandre ficou em silêncio por um momento. Porque ninguém merece ser ameaçado por um criminoso, nem mesmo você. Era a primeira vez que ele falava com ela sem frieza ou rancor. Celina percebeu que algo havia mudado no olhar dele. Alexandre, eu... Não diga nada agora, cortou ele gentilmente. Vamos resolver essa situação primeiro. Depois conversamos.
Ricardo foi preso na mesma tarde, quando tentava sair do país. Alexandre havia alertado a Polícia Federal e ele foi interceptado no aeroporto. As investigações revelaram uma rede de crimes ainda maior do que imaginavam. Mas a vitória sobre Ricardo teve um preço inesperado. O estresse dos últimos dias, combinado com a tensão emocional, desencadeou contrações prematuras em Celina. Alexandre a encontrou no apartamento, curvada de dor. As contrações começaram há 1 hora, disse ela, agarrando o braço dele. Acho que é hora. No hospital, os médicos confirmaram. O trabalho de parto havia começado com semanas de antecedência. Não era perigoso, mas exigiria cuidados especiais. Alexandre ficou na sala de espera durante todo o parto. Andava de um lado para outro, mais nervoso do que qualquer futuro pai biológico. Quando finalmente ouviu o choro do bebê, sentiu um alívio inexplicável. É um menino, anunciou a médica. Ele está em observação. Ele apresenta uma complicação rara. Que complicação? Alexandre perguntou. Precisamos de uma transfusão imediata. O tipo sanguíneo é AB negativo, muito raro. O banco de sangue está em baixa. Alexandre não pensou 2 vezes. Qual é meu tipo sanguíneo? Senhor, testem meu sangue. Agora. 15 minutos depois, descobriram que Alexandre tinha exatamente o tipo compatível que o bebê precisava. Sem hesitar, ele autorizou a transfusão. Senhor, são 400 mililitros. O senhor vai ficar fraco, alertou a enfermeira. Não importa, façam. 2 horas depois, Alexandre estava sentado numa cadeira ao lado da cama de Celina, pálido, mas aliviado. O bebê estava estável no berçário. Por quê? Perguntou Celina com lágrimas nos olhos. Depois de tudo que eu fiz com você, por que salvou meu filho? Alexandre olhou pela janela, vendo o amanhecer sobre São Paulo. Era uma vista que contemplava todos os dias no seu escritório, mas hoje parecia diferente. Passei todo esse tempo construindo um império movido pela raiva, disse ele, sem tirar os olhos da janela. Cada negócio, cada vitória, cada conquista, tudo para provar que você estava errada sobre mim. E você provou. Provei que podia ficar rico, mas não provei que podia ser feliz. Alexandre se virou para ela. Quando vi você naquele corredor desmaiada, meu primeiro pensamento foi de vitória. Eu havia vencido. Você havia perdido. E não era isso que você queria? Era o que eu achava que queria. Mas quando vi você lutando por esse bebê, defendendo ele mesmo sem ter nada, eu vi a mulher por quem me apaixonei há 10 anos. Celina começou a chorar silenciosamente. Eu não fiz isso por você, Celina, e não fiz por mim. Fiz porque era a coisa certa a fazer. Porque esse bebê é inocente e merece ter uma chance na vida. Alexandre, o passado morreu hoje, disse ele levantando-se. Estamos quites. Quites! A dívida está paga. Você me ensinou que o dinheiro não compra felicidade. Eu aprendi que a vingança também não. Alexandre foi até a porta, mas parou antes de sair. Celina? Sim, você estava certa naquela noite. Eu estava me tornando alguém que nem eu mesmo reconhecia. Você teve razão em me deixar. Alexandre, não. Cuide bem dele, disse Alexandre, olhando para o berçário. E cuide bem de você também. Depois que ele saiu, Celina ficou sozinha, processando tudo o que havia acontecido. O homem que ela desprezou havia se tornado seu salvador. Não por amor, não por vingança, mas por compaixão. Era a redenção mais pura que ela poderia imaginar. E doía mais que qualquer punição. 6 meses depois, num parque ensolarado, Celina empurrava um carrinho de bebê. Ela havia conseguido um emprego administrativo numa ONG que secretamente recebia doações de Alexandre, embora ela nunca soubesse disso. Quando viu Alexandre se aproximando, vestido casualmente, sentiu o coração acelerar. Ele cresceu, disse Alexandre, olhando para o bebê. Está forte e saudável, graças a você. Graças ao sangue que compartilhamos, corrigiu ele, sorrindo levemente. Ficaram em silêncio, observando as crianças brincarem no parque. Alexandre,
disse Celina finalmente. Você gostaria de tomar um café? Como Celina e Alexandre. Apenas duas pessoas que merecem uma segunda chance. Alexandre olhou para ela, vendo não mais a mulher que o rejeitou, nem a mulher caída que encontrou no corredor. Via apenas Celina, uma mãe, uma sobrevivente, uma mulher que havia aprendido que o amor vale mais que qualquer segurança. Eu adoraria, respondeu ele com o primeiro sorriso genuíno que dava em 9 anos. Eles caminharam juntos, lado a lado, não como ex-namorados, não como credor e devedor, mas como duas pessoas que haviam encontrado o perdão. Primeiro ao outro e finalmente a si mesmos. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor da traição, por uma decepção tão profunda que a fez acreditar que havia perdido para sempre a capacidade de confiar e ser amada. Para todo homem que no auge do sucesso percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que o fez questionar se toda sua conquista havia valido a pena. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de orgulho ferido e sede de vingança, ou de humilhação e vergonha do passado. A história de Alexandre e Celina nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais transformadoras da vida. Às vezes, a cura para nossa maior ferida pode vir justamente daquele que mais nos machucou. Pode vir de um gesto inesperado de compaixão, ou de uma escolha corajosa de fazer o que é certo, mesmo quando dói. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a mágoa, mas sim decidir que o rancor não vai mais governar nosso destino. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção ao perdão, oferecendo ajuda quando menos se espera. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas pelos erros que cometeram ou pelas circunstâncias que enfrentaram, mas sim pelas escolhas que fazem quando tudo parece perdido. Um homem pode sim transformar sua sede de vingança em um ato de salvação, e nesse gesto de humanidade encontrar sua verdadeira redenção. Que esta história seja um lembrete de que um coração ferido, mesmo que endurecido pela desilusão ou pela dor, ainda possui uma capacidade infinita de se curar através da compaixão. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca foi testado, mas aquele que teve a coragem de se reconstruir, de escolher a bondade, mesmo quando seria mais fácil escolher a amargura. A história de Alexandre e Celina nos ensina que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de força que existe. É a prova de que somos maiores que nossas feridas e mais fortes que nossos medos. Não permita que as cicatrizes do passado impeçam você de reconhecer quando a vida lhe oferece uma segunda chance. Às vezes, a redenção chega da forma mais inesperada, mas, se tivermos a coragem de abraçá-la, ela pode se tornar nossa maior e mais bela transformação. O amor que cura não é aquele que nunca conheceu a dor, mas aquele que decidiu amar apesar dela. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.